Amigas, amigos, olá! Pensando na nossa melhor preparação para os exames vestibulares, vamos começar agora alguns clipes de atualidades com assuntos potenciais para as provas de segunda fase que envolvam geografia. No dia de hoje vamos trabalhar Taiwan. Vamos pensar um pouquinho na história de Taiwan. Taiwan, aquela ilha que se encontra próxima da área continental chinesa, é uma área historicamente de soberania da China, de Pequim, mas dentro do contexto do expansionismo japonês, a partir do período Meiji, principalmente ao longo das primeiras décadas do século XX, a ilha passou a ficar sob domínio do Japão. Essa dominação terminou com a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial e Taiwan voltou a ser uma área de soberania da China, uma área de soberania de Pequim. Mas lembrando, nós tínhamos no contexto do final da Segunda Guerra Mundial o acirramento da guerra civil lá na China, opondo de um lado os nacionalistas de Chiang Kai-shek, o partido Kuomintang, e de outro lado os comunistas, as massas de camponeses ligadas a Mao Tse-tung. Esta oposição vai ser resolvida em 1949 com a vitória de Mao Tse-tung na Revolução Comunista Chinesa. Chiang Kai-shek, entretanto, não capitula. Ele apenas muda o governo de Pequim para Taipei, capital de Taiwan. E dentro do contexto de bipolaridade mundial inerente à Guerra Fria, os Estados Unidos vão passar a validar o governo de Taiwan como governo chinês, não reconhecendo a legitimidade do processo evolucionário e do governo chinês em Pequim. Este processo vai começar, entretanto, a mudar a partir dos anos 1960. As relações diplomáticas entre China e União Soviética vão ser gravemente afetadas entre os dois países, um estremecimento dessas relações diplomáticas nos anos 1960 que culminam com a ruptura de relações diplomáticas entre os dois países, os dois gigantes comunistas. Os Estados Unidos vão se aproveitar deste episódio para tentar ampliar esta ruptura dentro do bloco socialista. Nada melhor para isso do que se aproximar da China de Pequim. Há um início de um esforço de aproximação dos Estados Unidos, de Washington com Pequim, que vai contribuir, entre outros, para, em 1971, a China de Pequim voltar a ter assento na Assembleia Geral das Nações Unidas e no Conselho de Segurança da ONU. A entrada da China de Pequim é a saída da China de Taiwan, que perde o reconhecimento pela Organização das Nações Unidas. E, finalmente, em 1979, nós passamos a ter relações diplomáticas reestabelecidas entre Washington e Pequim. Lembrando, Pequim reconhece soberania sobre Taiwan e, portanto, nenhum país do mundo pode ter relações diplomáticas com a China de Pequim se reconhecer Taiwan como um país. E isto não foi um problema para os Estados Unidos, que romperam relações diplomáticas com Taiwan a partir de então. E a China reivindica ainda hoje soberania sobre esta ilha, que tem cada vez menor reconhecimento internacional desde os anos 1970 como país no sistema internacional, no cenário mundial. Mas como uma ilha que, na atualidade, até recentemente não, até os anos 1970, até os anos 1980, a ilha tinha uma estrutura política bastante autoritária, mas no final do século XX, agora no século XXI, tendeu à democratização. Como então uma ilha que tem recentemente uma tendência de estrutura política democrática e se comporta como um país capitalista forte, como esse país pode ser reintegrado a um país comunista, a China? A resposta a isto é um país, dois sistemas. O mesmo dispositivo que foi utilizado a partir de 1997 para que a cidade de Hong Kong fosse reintegrada ao território chinês. A ideia de um país, dois sistemas se traduz na prática em um reconhecimento legal, dentro das leis, dentro das instituições chinesas, de uma condição de autonomia política, dentro de determinadas condições de flexibilização política para Hong Kong, e o que poderia estar dado também para Taiwan. Há, entretanto, quem não goste disto. Quem não gosta desta ideia de reintegração, em especial os Estados Unidos. Lembrando, Hong Kong teve, na segunda metade do século XX, fortes transformações econômicas caracterizadas como um dos tigres asiáticos.
A reintegração de Hong Kong à economia chinesa causou um impulso à economia chinesa no final dos anos 1990. Não só Hong Kong é tigre asiático, nós também temos Taiwan como um tigre asiático, mais ainda, Taiwan é o maior produtor mundial de chips, de semicondutores, que é um produto estratégico na indústria atual, porque ele é de utilização universal. Vários setores industriais, quase todos os setores industriais usam semicondutores e Taiwan é o maior produtor mundial. E, portanto, a reintegração de Taiwan à China não apenas daria mais um impulsionamento à forte economia chinesa, como aconteceu com Hong Kong, como ainda mais tem um valor estratégico, um valor geopolítico estratégico, dado o controle da produção de semicondutores por Taiwan e, eventualmente, mais fortemente ainda pela China. Daí nós encontrarmos no cenário internacional mundial uma oposição mais ou menos velada dos Estados Unidos ao processo de independentismo, de anexação de Taiwan, né, e um processo velado a favor do independentismo de Taiwan, tá certo? Bom, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Taiwan, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse complexo assunto, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo aqui nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.